Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. É um tema polêmico, um tema que envolve, por isso, muita atenção nas palavras de quem se predispõe a ingressar dentro de um vespeiro. É verdade, esse tema sobre segurança sanitária, esse tema sobre o Covid-19 relacionado ao futebol costuma dividir muitas opiniões, portanto, muita atenção nas palavras de quem tem a coragem de falar sobre tudo isso. Meu caso, meus amigos, vocês me conhecem, sabem inclusive pela minha formação, pela instituição a qual eu trabalho, que prezo substantivamente as recomendações da ciência. Eu sou obrigado a fazer isso, não por uma questão ideológica, mas por uma questão cultural, por entender realmente que a ciência, ao longo de todos esses anos, aliás, ao longo da nossa existência, tem nos proporcionado qualidade de vida, expectativa de vida maior, ou seja, tem nos livrado de muitas agruras e a cada dia que passa estamos vivendo com mais qualidade. Isso significa tão somente que quando ocorre um problema dessa dimensão, por óbvio, eu seria o primeiro a acatar todas as recomendações da ciência. O companheiro do YouTube, que não costuma acompanhar com assiduidade e que tem memória, vai se recordar do que eu dizia no passado, ou seja, era realmente contrário o retorno do público aos estádios, quando sabíamos muito pouco, é verdade que não sabíamos muito ainda, mas quando sabíamos muito pouco sobre o Covid-19. Portanto, se a ciência recomendava prudência, era justamente essa prudência, essa precaução que eu transmitia a vocês nos comunicados que eu fazia quando tinha que versar sobre esse tema, respectivo ao futebol ou até socialmente, como sempre fiz. As nossas lives, vocês sabem, mesclam temas diversificados. Então, por todas as vezes que eu versei sobre esse tema, eu sempre estive atrelado à ciência, porque eu sou muito apegado ao desenvolvimento humano pela recomendação dessa matéria. Então, com o passar do tempo, ou seja, nesse interregno entre o início de toda essa situação caótica e o momento o qual nós estamos vivendo hoje, nesse ato de tempo, muitas coisas foram descobertas, inclusive até a vacina, ou seja, a proteção vacinal tem diminuído muito o risco que toda a sociedade incorre em função dessa pandemia gravíssima que ceifa milhões de vidas e, principalmente, meus amigos, tem atenuado também algumas situações que lá no início eram mais radicais, porque não sabíamos, porque não tínhamos a vacina, porque não sabíamos nos precaver, e tem atenuado, tem flexibilizado realmente a nossa vida, nos preparando para que voltemos ao estado natural. Então, eu quero aqui dizer a vocês que as coisas caminharam. Então, você, companheiro, que me ouviu no passado e está me ouvindo agora, entenda uma coisa: eu continuo muito atrelado à ciência. Uma entrevista do Daniel Sorães, companheiro, independente de ser secretário de saúde do município, esse companheiro é lá da Fiocruz, eu o conheço. Então, numa entrevista do Daniel Sorães, elogiou bastante o protocolo sanitário do Flamengo, ou seja, a segurança que vai envolver o torcedor de ir até o estádio e participar de um jogo de futebol. Você pode até ser contrário, mas eu continuo atrelado à ciência. Se a prefeitura, através do seu comitê científico, assim determinou, é porque imagina que, diante de uma análise pormenorizada de todo o protocolo científico que o Flamengo tem estabelecido para esse jogo, que julgou que seria algo seguro. Muito mais seguro, por exemplo, do que hoje pela manhã, tenho falado isso novamente, eu ingresso na ponte Rio-Niterói e olho para os ônibus e os vejo lotados. Nós estamos vendo metrôs lotados, os BRTs lotados, nós vemos aglomerações sem protocolos de segurança em ambientes que de fato recebem uma fiscalização, mas muito tíbia por parte das autoridades.
esse evento teste, meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida, seria, claro, com uma ou outra falha, mas seria algo muito mais seguro, justamente em função de toda a atenção voltada e pelo próprio interesse também do Flamengo de proporcionar um espetáculo que seja exemplar, porque seria um teste piloto para que o público retornasse aos estádios aqui no Rio de Janeiro. Nesse caso específico contra o Grêmio, 35%. É o seguinte, então continuo eu atrelado à ciência e tecnologia. Vou sempre respeitar. Se o Daniel Sorange, companheiro lá da Fiocruz, através de outros especialistas, julgou que deveria liberar, por que eu vou ser contra se o beneplácito foi da ciência? Então, eu não estou sendo demagogo aqui e vou passar a defender e continuar a defender aquilo que a ciência então me diz para fazer. Tudo que me diz, eu vou fazer. Se me diz que é seguro, eu vou lá com o protocolo de segurança e quero participar desse evento. O problema não é esse, o problema é que o Flamengo tem uma liminar de um órgão judicial que lhe dá o direito de jogar. Vocês sabem disso. Eu não vou me delongar, mas vocês já conhecem isso. E o Flamengo ontem recusou um convite para se reunir com os clubes lá na CBF e a CBF, porque a CBF realmente não tem governo nenhum sobre essa situação. Porque o Flamengo entende o seguinte: olha, eu não vou perder meu tempo participando de uma reunião como essa, se não é a CBF que decide. Vocês ainda se lembram do Caboclo dizendo que mandava, que fazia acontecer, e não está nem mais lá na CBF para contar qualquer história. Então, quem manda de fato são as autoridades locais. Se as autoridades locais determinaram que o Flamengo pode jogar no Maracanã, digo eu a vocês, com o alicerce da ciência, por que eu vou ser contra? Verdade? Então, por que o Flamengo também tem que participar de outras reuniões? O problema não é esse. O problema é quando você se afasta da ciência e, ao mesmo tempo, quer emitir uma roupagem de transparência de que é atrelado a ela, ou seja, justificando que não pode ter jogo, não em função apenas da isonomia, ou seja, não teve jogo lá, então não tem que ter aqui, não tem público lá, também não tem que ter cá. Enfim, não em função disso, mas de ficarem tecendo loas com relação à segurança sanitária, quando a própria ciência, através de um comitê científico, diz que realmente é seguro. Então, qual é o resultado da análise que eu faço? Obviamente, a inveja. É claro que é inveja, inveja do momento que o Flamengo está passando. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio está preocupado com esse jogo de quarta-feira que vem, aqui no Maracanã. A prefeitura já liberou. Aí o Grêmio diz assim, bom, então é uma questão isonômica. É verdade, isonômica. Não teve público lá, não tem público aqui. Mas caramba, que perspectiva tem o Grêmio realmente de vir aqui para poder jogar e mudar toda essa situação? Ou seja, se classificar ali para as semifinais. É óbvio que isso não é algo impossível, mas é algo muito difícil. O próprio Filipão já até jogou a toalha. Então, que diferença faz nós termos aqui um teste de retorno ao público que seja naturalmente ligado a um protocolo de segurança e que seria um teste piloto com a recomendação da ciência e que poderia fazer com que dessemos mais um passo para o retorno da nossa vida normal, para o nosso cotidiano, sem deixar de lado as preocupações com o Covid-19. Eu não consigo entender, então eu entendo que só pode ser inveja, eu entendo que seja algo de muita hipocrisia, porque tem muita hipocrisia na decisão desses clubes, e não é só o Grêmio, né? Se reuniram e disseram que vão tentar caçar a liminar que o Flamengo tem nessa instância judicial, nesse órgão da justiça, para poder fazer com que o Flamengo não jogue aqui no Maracanã com público, porque isso dependeria de uma questão pandêmica respectiva aos outros estados. Ou seja, cada estado tem o seu comitê científico, cada estado, inclusive pelo STF, acaba determinando quais são as medidas de protocolos ou de restrições ou flexibilizações sanitárias em função daquilo que eles entendem, respectivo ao quadro pandêmico que atravessam. Então,
meus amigos, a situação de governança sobre a pandemia não está sob o governo do Flamengo, não está nas mãos do Flamengo. Está nas mãos de cada estado que se responsabiliza ou não pela pandemia, pela precaução com relação à pandemia. Então o Flamengo não tem nada a ver com isso. No meu entendimento, isso aí é mais uma demonstração de pequeneza dos gestores do futebol brasileiro, que se apegam a questões muito pequenas, que fazem picuinhas apenas para poder prejudicar um clube que, de fato, nessa oportunidade não se distanciou da ciência, que recorre à prefeitura, depois de inúmeras críticas, que recorre à prefeitura, e a prefeitura, julgando que esse protocolo, como eu disse, é viável, que é seguro, acabou, através dos seus especialistas infectologistas, através dos seus epidemiologistas, julgando que teria jogo, que poderia ter jogo. E seria um grande passo para que isso acontecesse em todos os rincões aqui do Brasil, ou seja, perde-se uma oportunidade enorme. Aí está aí o Grêmio já dizendo que na quinta-feira que vem não vai ter público porque vai recorrer a liminares e outras séries de questões não respectivas ao futebol. Eu acho que se não teve público lá é porque no Rio Grande do Sul julgaram que não poderia ter. Se tem público agora aqui é porque a ciência, entendam isso, a ciência julgou que sim. Responsabilidade do prefeito Eduardo Paes. É um tema polêmico, espero que vocês me entendam, viu? Espero que vocês realmente me entendam. Saudações rubro-negras a todos, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Hoje à noite tem uma live às 10h30 no canal.